Oi, meu nome é Gabriel, mas aqui você pode me chamar de Portinho, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Vamos lá? Sabe quando temos aquele sentimento de que tudo que a gente quer, quando a gente conquista essa coisa, ela se torna meio vazio? Como aquela sensação de euforia quando você finalmente consegue aquele objeto que você tanto sonhou, fazer aquela compra que você tanto queria, ou quando você bateu aquela meta, sabe? Mas logo depois vem o quê? Um silêncio? Um novo desejo? Uma nova falta? Isso não é sobre você. É uma engrenagem, um ciclo, uma ilusão que alimenta o nosso mundo moderno. Schopenhauer, o grande filósofo, dizia que a vida humana ela sempre oscila entre dois estados, a dor e o tédio. A dor daquilo que não temos, podemos dizer um desejo, e o tédio daquilo que já conseguimos, no caso uma posse. A gente corre atrás de algo, achando que quando a gente conseguir, vamos ser finalmente felizes, finalmente completos. Mas quando a gente consegue, quando percebemos que não era aquilo, ou aquilo não era o suficiente, vem o pior. Passamos a desejar outra coisa. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos, sempre desejamos desejar algo novo. Percebe? É um grande movimento circular, onde a cobra, no final do círculo, morde o próprio rabo. Uma serpente que engole a própria cauda, preso num ciclo eterno de desejar e, quando conseguir, viver o tédio de possuir. Eu gosto de pensar que vivemos uma grande corrida dos ratos. Você já ouviu falar dessa expressão? Provavelmente você já deve ter visto a animação que tanto caracteriza ela. Um monte de ratinhos andando para cima e para baixo, com suas roupinhas, seus paletós. E nessa correria louca de pegar metrô, andar dentro do carro. Agora eu vou explicar para você. Essa lógica se baseia no correr, consumir, desejar, cansar e por fim você recomeça tudo isso. Você nunca para se perguntar o que eu realmente quero? Isso que é o meu desejo? Ou colocaram esse desejo em mim? Corrida dos Ratos é isso. Você vive no automático. Você sempre projeta a felicidade para o futuro, nunca no presente, nunca no agora. Eu gosto muito de ver essas situações que a gente vive no dia a dia e associar com alguma mídia, alguma expressão. Aqui eu vou trazer alguns exemplos. O primeiro eu quero trazer de uma das minhas séries favoritas, e acredito que de muitas pessoas também, que no caso é Breaking Bad. Em específico, o personagem do Walter White. Walter White, vocês já sabem, né? Ele é um professor de química, falido do ensino médio, que era um gênio, só que por algumas decisões ruins ele acabou vendendo uma empresa dele multimilionária, na época não era multimilionária, né? E ele descobre o câncer de pulmão, né? Um resuminho da série. Você percebe como o Walter White vive nisso, da ânsia de ter e o tédio de possuir, quando ele só queria o tratamento para deixar a família dele segura, pagar a faculdade pro filho, deixar o dinheiro suficiente para os filhos comprarem roupa, a Skyler não ter problemas financeiros. Se eu não me engano, era US$ 700 mil que ele queria. E ele começa. Mas quando ele consegue isso, ele não para. Ele já tinha muito mais do que precisava. E mesmo assim você vê que ele continua. Porque não era só sobre o dinheiro. Acabou virando sobre o poder. Ele precisava se sentir vivo. Ele precisava preencher um vazio de algo externo a ele. E esse vazio ele crescia, e ele cresceu tanto. E no fundo, a gente viu quanto esse vazio do Walter White foi alimentado. O Walter White ele não queria só ter, ele queria ser alguém. Alguém reconhecido, alguém invencível. Ele queria um império, mas ele confundiu o ser com o possuir. Recentemente, na faculdade, o meu professor ele falou sobre um livro infantil. Botou um vídeo perfeito do canal Jujutsu. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Eu aconselho que vocês vejam o vídeo porque é muito bom. Já é um vídeo antigo. Se você não quiser tomar spoiler, eu te aconselho a compra do livro, um livro infantil, ele é curtinho. Você consegue ler em uns 5 minutos, 10 minutos. Ou, se você quiser ver o vídeo da Jujutsu, também é muito bom. Eu vou deixar ambos os links aqui na descrição. Da compra da Amazon e do vídeo da Jujutsu. Agora, já avisado que vai ter spoiler, a parte que falta é um livro infantil, mas que parece muito adulto. Você percebe, o nome do livro já é A Parte que Falta. É do Shel Silverstein. Nele, o livro fala de um círculo. Um círculo que está faltando um pedaço. Imagina, um círculo, ele fica semelhante à face do Pac-Man, com o olhinho e com a parte que falta como se fosse uma boquinha. E ele faz essa jornada, o livro todo procurando essa parte que falta. Ele acha que ao encontrar aquilo, essa parte que falta, ele vai ser completo.
ele vai ser feliz. Só que chega um momento que ele realmente encontra, mas aí algo realmente muda nele. Ele não consegue mais cantar enquanto ele rola, ele não consegue mais observar o mundo ao seu redor. Ele não vive mais como antes, porque durante a jornada dele, ele conhece várias coisas. Ele conhece uma flor, ele faz uma musiquinha, ele tá feliz, ele vê as coisas. Ele consegue ter tempo pra apreciar. Já que ele não é um ciclo completo, então ele não consegue dar uma volta. Tipo, ele não consegue acelerar, sabe? Ele não consegue ganhar velocidade. Então ele aproveita. E quando ele encontra, percebe que o vazio que ele tinha não era um problema pra ele. Era uma parte da vida. E que talvez a felicidade não esteja em se completar, mas em aceitar que algumas faltas também nos fazem ser quem somos. Essa é a grande mensagem do livro. Porque você acha que você precisa de alguma coisa para ser completo. No caso, você precisa possuir alguma coisa para ser completo. Só que não. Nós nascemos com esse vazio. Passamos a vida toda tentando preencher algum vazio. Mas nós nunca paramos para pensar que talvez esse vazio não seja um defeito. E se esse vazio for uma parte legítima da vida humana? E se o problema não for aquilo que falta, mas sim a ilusão possuir é o que vai nos completar? Essa ilusão gera um desejo, o desejo gera angústia, e a angústia nos aprisiona numa busca infinita. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Talvez o que a gente precisa mesmo é aprender a estar em paz com o que falta, e não fazer da nossa vida uma corrida, mas sim um caminho. Como no livro, a parte que falta, quando essa parte está finalmente com ele não consegue parar para apreciar tudo aquilo que ele gostava, sabe? A gente não tem que vender o nosso tempo pra gente conseguir saciar um desejo de desejar e viver arrependido o resto da vida com o tédio que veio com esse desejo. E perceber talvez que a resposta que a gente procura talvez nunca esteja lá fora. Ela está dentro de nós mesmos. Talvez isso, como eu disse, esse vazio não é um problema. É um problema se a gente deixar ele virar, sabe? Bom, se nesses poucos minutos eu conseguir te fazer refletir, eu te aconselho bastante que você dê uma chance para a parte que falta. Apesar de ser um livro infantil, leia ele com uma visão de adulto, pode ser. Leia ele sem preconceitos. Apesar de ter visto o vídeo da Jujutsu também, eu te aconselho muito que você compre esse livro. Ou você consiga o PDF dele de algum jeito com algum amiguinho, ou compre até o e-book dele. É um livro muito bom. E outra recomendação também, que eu já até disse aqui, é veja Breaking Bad. Se tu tiver disposto a ver a série, agora presta atenção no Walter, depois que ele começa a se tornar o Heisenberg, depois que ele já alcança 700 mil, e ele continua nesse ramo ainda. E se você tiver mais coragem ainda, reflita sobre esses pensamentos do Schopenhauer, mas vai com calma. Porque talvez no fundo de tudo, o que estamos tentando fazer é suportar a vida como ela é. E não é fácil, eu sei como que é. Né, suportar a vida com seus vazios, desejos e silêncios nunca é fácil. E tá tudo bem, você tem tempo pra isso. Bom, nosso vídeo chegou ao fim. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Deixem suas opiniões. Vamos ser respeitados aqui embaixo, por favor. E, bom, a gente se vê na semana que vem. Se vocês tiverem alguma recomendação de conteúdo, estou totalmente aberto para falar sobre ele aqui também. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E esse daqui é só o começo, tudo bem?